Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Para quem investe, é relativamente comum ver que alguns investimentos não surtiram o efeito desejado. Independentemente da razão, o tempo vai passando e mais tarde ou mais cedo começa a levantar dúvidas se realmente devemos manter o investimento ou cortar as perdas imediatamente. No episódio de hoje vamos ver todos os meus investimentos em território negativo, reavaliar a estratégia para cada um deles e tomar decisões. Vamos a isso. Pois é, do meu portfólio de 83 empresas, 15 estão neste momento em situação de desvalorização face ao preço em que as comprei. No momento da gravação deste episódio, dessas 15, apenas 5 estão numa situação negativa mais preocupante, com perdas superiores a 20%. No total, são mais de $1.500 que, no papel, voaram do portfólio, o que levanta a pergunta: será que vão voar mais ou devo cortar as perdas imediatamente? Bem, nada melhor do que começar a analisar uma a uma e ver os potenciais riscos de continuar a ter uma posição, se deve reforçar a mesma ou simplesmente fechar e alocar o capital noutras oportunidades. Comecemos pela 3M. A 3M é uma multinacional com alcance de produtos e patentes incrivelmente abrangente, a qual analisei no episódio 30. A empresa atravessa um processo litigioso sobre os tampões auditivos, com defeito, que foram usados por muitos militares do exército norte-americano. Processo esse que tem recebido a atenção da comunicação social e tem gerado algum receio de possíveis indemnizações no futuro. A empresa já teve de pagar somas avultadas a alguns ex-militares e o receio é que esta decisão se estenda por mais indivíduos, trazendo assim milhões de dólares de prejuízo para a empresa. Pessoalmente acredito que é um risco válido, mas que ainda não se materializou. Além disso, os valores fundamentais da empresa não se alteraram, pelo que a minha tese de investimento se mantém intacta. De seguida temos a Adobe. A Adobe é um daqueles casos em que estamos perante uma empresa extraordinária, com uma vantagem competitiva incrível sobre a concorrência e que tem vindo a cair com todo o setor da tecnologia e leva já a uma queda de quase 30% desde o início do ano. Muito se deve à valorização exagerada a que estava e acabei por tirar proveito disso ao entrar a valores mais razoáveis. Ainda assim, continua a cair e no portfólio está com 9% de perdas. Não é um valor significativo e no que respeita ao estado atual da empresa, a vantagem competitiva não desapareceu. Assim que, se ou quando a empresa representar quedas no portfólio entre os 12% ou 15%, vou reforçar a minha posição. A próxima é a AT&T. Como sabem, a AT&T fez recentemente um spin-off da Warner Bros., passando a dedicar-se quase em exclusivo ao setor das telecomunicações. Este spin-off levou a alguma dívida, mas também forçou o corte do dividendo. Se por um lado o foco da empresa no setor que domina é um ponto positivo, o corte do dividendo é, à superfície, algo negativo. No entanto, como se deve a uma orientação de baixar a alavancagem e investir no rollout do 5G, mostra que a empresa está focada no equilíbrio a longo prazo e isso só pode ser positivo. Estou disposto a alocar 2% do portfólio a esta empresa, pelo que procurarei reforçar a minha posição sempre que rondar os 18 ou 19 dólares. De seguida temos a Alibaba. E este é daqueles exemplos que já estão mais do que batidos no YouTube. A empresa vem em queda desde outubro de 2020 e desde então tem sido bombardeada constantemente com notícias negativas ou de regulação do governo chinês, ou de remoção da Bolsa de Nova York, ou mais recentemente do confinamento em que algumas cidades chinesas se encontram. Alguns investidores, como o Charlie Munger, já reduziram a sua exposição à empresa, mas o que é certo é que os valores fundamentais do negócio não mudaram. A receita continua a crescer, bem como os benefícios que daí advêm. Além disso, a empresa tem recomprado agressivamente as suas ações, o que também esclarece qual é a opinião sobre o estado atual das coisas. O sentimento negativo do Ocidente face ao mercado chinês faz da avaliação atual uma oportunidade ímpar nos mercados, com todo o risco que isso acarreta. Ora, o meu custo base é algo elevado, $175, e representa pouco mais de 3% do meu portfólio, o que me leva, por enquanto, a manter o investimento focado no longo prazo. E podemos perguntar até onde pode cair a Alibaba. Eu não faço a mínima ideia, mas acredito o suficiente no futuro da empresa para suportar a situação atual. De seguida temos
a Best Buy. Uma posição com apenas 1,5% do meu portfólio, que está ligeiramente abaixo do custo base, com perdas de 5%. Para mim, a tese de investimento que expus no episódio 25 continua a ser válida. Baixa dívida, benefícios líquidos crescentes, métricas de retorno muito acima da média e um início no segmento do e-commerce que a futuro só vai ajudar a empresa a crescer cota de mercado. Para mim, é uma posição a reforçar se atingir os 10% de desvalorização. De seguida, temos a Delta Airlines, a empresa de aviação dos Estados Unidos. Está, na minha opinião, no top 3 do setor e vai ser claramente beneficiada quando o turismo interno e internacional recuperar para valores pré-pandémicos. Eu comprei ações desta empresa em fevereiro e março de 2020, mesmo antes da queda de 30% dos mercados. E a Delta até esteve a valer $17, ou seja, perdeu 70% do valor no espaço de 3 ou 4 semanas. Como é lógico, a empresa eliminou o dividendo para poder receber ajuda do governo e essa também acabou por ser uma razão pela qual eu não voltei a reforçar a posição. Ocupa um espaço muito residual, que nem chega a 0,5% do portfólio, e se ou quando a empresa voltar a pagar dividendos, então eu procurarei aumentar a minha exposição a este setor, mas por enquanto é uma posição tão residual que eu não ganharia nada em desfazer-me dela. A Gap é a próxima empresa e representa ainda menos no portfólio total, apenas 0,32%. Paga um dividendo interessante, mas sofreu uma queda de quase 20% na última semana. Isto porque a empresa juntou uma série de más notícias no mesmo relatório. As receitas do primeiro trimestre vão diminuir, entre os 12% a 15%, comparadas com o mesmo trimestre do ano passado, e também a CEO da marca Old Navy está de saída. É verdade que não são notícias animadoras, mas os resultados da empresa não são negativos. O ano 2021 foi um ano positivo, onde as vendas cresceram de forma interessante e a empresa indica benefícios por ação para 2022 perto dos $2 por ação. Se eu usar o limite inferior de $1,85 e dividir o preço por esse valor, dá um price to earnings a futuro de 6 vezes. O que é metade da sua média histórica. Além disso, a empresa no ano passado reduziu mais de 1.000 milhões da dívida, o que é um bom indicador para o futuro. E, por estas razões, reforcei recentemente a minha posição e procurarei fazê-lo no futuro caso continue a cair. A Alphabet, que detém a Google, dispensa apresentações e também está quase nos 10% de desvalorização no portfólio, representando mais de 2,5% do mesmo. Vocês podem encontrar a análise detalhada desta empresa no episódio 63 e vou procurar reforçar a posição quando esteja nos 12% de perdas e posteriormente nos 20% se for caso disso. A empresa que se segue é a HelloFresh, uma empresa alemã de entrega de refeições com presença internacional em vários países da Europa, bem como nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Este é um dos casos de uma empresa que recentemente mostrou fluxos de caixa positivos, ainda está numa fase inicial de expansão, mas cujo modelo de negócio parece ter pernas para andar. O quadro diretivo parece estar a fazer uma gestão prudente e orientada ao crescimento, sem colocar em causa a sustentabilidade financeira da empresa, e prova disso é a inexistente alavancagem, com apenas 155 milhões de dívida e mais de 800 milhões de euros em caixa. Dito isto, eu vou procurar baixar o meu custo base sem exceder os 2% do portfólio total. A seguir, temos a Intel, com precisamente 2% do total do portfólio. A Intel tem passado por um contexto negativo, desde atrasos na comercialização de chips de 7 nanómetros face à concorrência. Concorrência essa que também forçou a Intel a comprimir as margens para manter cota de mercado. Isto seria tudo muito preocupante se a empresa não tivesse fluxos de caixa acima dos 10.000 milhões de dólares por ano. Isto permite-lhe, por exemplo, investir em novas fábricas no continente europeu ou nos Estados Unidos e assim aumentar ainda mais a vantagem competitiva sobre os demais produtores de chips, como a AMD ou a Nvidia. O modelo de negócio, quanto a mim, continua a ser sólido e os fluxos de caixa garantem estabilidade, assim que eu não vejo motivo para me desfazer da posição. Como também não está com perdas avultadas, apenas 2% não justificam reforço, pelo que, por agora, manter-se-á tal como está. O Facebook, ou Meta, como é agora chamado, representa 2% do portfólio, mas acrescenta perdas de 16%. Um cenário parecido com a Adobe está com perdas desde o início do ano de 45%, o que é uma tendência que o setor tecnológico, como eu referi, tem apresentado. Na minha opinião, a empresa está claramente subvalorizada, com valores de fluxo de caixa livres de 40 mil milhões no ano passado, a custarem apenas 12 vezes atualmente. É difícil perceber exatamente o porquê desta desvalorização,
aquisição, embora existam alguns riscos regulatórios que podem forçar o spin-off da empresa nas várias marcas que conhecemos. A aposta no metaverse também pode sair furada e ainda há todo o floreado à volta dos anúncios políticos que de vez em quando lá são trazidos à baila pela comunicação social. O que é certo é que os fluxos de caixa não param de crescer e dão à empresa muita liberdade para fazer aquisições, reinvestir no negócio ou explorar novas oportunidades. Quanto a mim, é um dos melhores investimentos para a próxima década, assim que reforçarei a minha posição até aos 4% total do portfólio à medida que for caindo o preço. A minha posição no PayPal baseia-se um pouco nas premissas que acabei de escrever. É certo que representa apenas 1,5% do portfólio, mas é uma máquina de fluxos de caixa crescentes todos os anos. E eu até acho que vai sair muito mais beneficiada quando o turismo internacional voltar aos valores de 2019, já que muitas reservas em plataformas online são feitas usando o PayPal como meio de pagamento. O meu portfólio está com 23% de perdas, mas convém lembrar que desde julho do ano passado já caiu 73%. Nem antes a empresa era a última Coca-Cola do deserto, com uma valorização absolutamente estratosférica, nem agora é uma empresa moribunda. É certo que cada vez mais tem concorrência, como a Apple Pay ou a Google Pay, mas a PayPal está num patamar superior. Além disso, a movimentação dos insiders pode ajudar a perceber o sentimento de quem melhor conhece o negócio. O Peter Lynch dizia que os insiders podem vender ações por muitas razões, mas a compra é feita apenas por um motivo. Acreditam no futuro da empresa. E eu também. Uma empresa líder de mercado, cujos fluxos de caixa livres valem normalmente acima das 25 vezes, estão neste momento à venda por apenas 20 e é sem dúvida um desconto que eu agradeço. Depois temos um REIT, a Omega Healthcare Investors. Não apresenta uma perda considerável, apenas 4%, e também só representa 1% do portfólio. É um REIT com um risco considerável, já que está bastante dependente das ajudas dos programas sociais de saúde nos Estados Unidos, como a Medicaid, ou de protocolos com seguradoras como a Medicare. Aqui, o contexto global de envelhecimento e uma parte considerável da população nos Estados Unidos é um argumento a favor do futuro da empresa, embora os programas que eu mencionei possam sofrer alterações e afetar o rendimento da mesma. Ainda assim, tem um histórico de crescimento muito positivo, um dividendo muito atrativo e uma alavancagem conservadora para este tipo de REITs, pelo que merece a minha total confiança para chegar aos 1,5% do portfólio através de reforços pontuais. A empresa Viva Systems até já foi analisada no episódio 55, uma empresa sem dívida, com altas taxas de crescimento de receita e fluxo de caixa, margens excelentes e projeções de duplicar a receita até 2025. Este é um caso onde subestimei o comportamento do mercado e preenchi a cota da empresa demasiado cedo. Ocupa já 2,5% do portfólio e está neste momento a perder 30%. Não que isso me deixe preocupado de alguma forma, afinal de contas, uma empresa sem dívida nunca poderá falir, mas estou arrependido de não ter reforçado a posição mais devagar e assim ir baixando o meu custo base. Agora, resta esperar. Por fim, temos a VF Corporation, um aglomerado de marcas bem conhecidas como a Vans, Supreme, Timberland ou North Face. Aqui a situação é distinta. O ano 2021 não correu nada bem para a empresa, margens a decrescer por culpa das promoções para escoar inventário acumulado, a dívida duplicou de um ano para o outro, um pouco por culpa da compra da marca Supreme, a receita também decresceu, enfim, o cenário não foi nada animador. Para somar à festa, o cenário de inflação não vai ajudar o sentimento de consumo nem o comércio a retalho. Por outro lado, a empresa está muito próxima de se tornar um Dividend King, com 48 anos consecutivos de subida do dividendo e já sobreviveu a 24 recessões no passado, o que dá alguma confiança para os tempos que se avizinham. A empresa tem um Price to Earnings atual de 15 vezes e a sua média histórica é de 21. Espera-se que a empresa ganhe $3,62 por ação em 2023 e multiplicando isso por 15, o valor é de $54. Se aproxima das 18 vezes, e eu estou a ser conservador, a ação valeria $65 já em 2023. Um potencial de valorização muito atrativo que até é confirmado pela empresa nas suas estimativas até 2024. Assim que eu procurarei reforçar a minha posição novamente, se baixar dos $50 e até atingir um total de 1,5% do portfólio. No que respeita aos mercados esta semana, continuaram a trajetória descendente com perdas avultadas na sexta-feira, perdas essas que fazem deste período
foi o de 2022 o terceiro pior da história do S&P 500, só superado por 2 anos na década de 1930, resultado da Grande Depressão. Esta queda acentuada nos mercados pode ser algo explicada pela queda de grandes empresas tecnológicas como a Amazon ou a Google, que desde o início do ano já perderam entre 20% a 30% da sua capitalização de mercado, ou mesmo a Microsoft com uma correção de 17%. Não deixa de ser curioso que estes desempenhos, na maioria dos casos, não estão relacionados com a performance das empresas, como é o caso da Microsoft ou da Google, onde os resultados apresentados esta semana foram positivos, ao contrário, por exemplo, da Amazon, que apresentou perdas consideráveis. Estes resultados também ainda não estão fortemente impactados pelo cenário de conflito na Ucrânia, visto que só começou em março e o trimestre vai de janeiro precisamente a março. Os resultados da inflação em Portugal para o mês de abril foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e, infelizmente, confirmaram-se as minhas previsões de novembro do ano passado. A inflação atingiu 7,5%, um valor ímpar nos últimos 25 anos, e para quem defende que é tudo um problema dos produtos energéticos, atentem na variação dos produtos alimentares, com uma variação de 63% num mês apenas. Já se começam a desenhar cenários onde atingimos o pico, mas infelizmente a inflação vai, na minha opinião, continuar. A União Europeia está a tentar banir as importações de petróleo da Rússia, tentativa essa que rapidamente foi rejeitada pela Alemanha, e adivinhem lá a razão. A Alemanha é o maior importador de petróleo da Rússia e desse valor apenas 10 a 12% é para consumo interno, sendo o resto vendido a outros países europeus. Assim que, como veem, os interesses económicos rapidamente se sobrepõem aos interesses humanitários. No que respeita ao portfólio, fechou abril com 30% de valorização e recebi $36, faltando ainda o pagamento de 4 empresas que superará o montante de janeiro. Já sobre reforços, este mês de abril contou com reforço de 8 empresas que estão a ver na imagem, sendo que nesta última semana apenas Facebook, Google e Omega Healthcare foram reforçadas. Falando da minha previsão para as próximas 2 semanas, o S&P 500 está a preparar-se para cair ainda mais até aos 3.950 pontos, que, caso seja superada essa zona de suporte, poderia mesmo chegar à zona dos 3.700 pontos. Isto representaria uma queda de 22% desde os máximos e a entrada num bear market. Na minha opinião, a reunião da Fed na próxima semana terá o condão de acelerar ou travar este movimento descendente, dependendo não só da taxa de juros que vão aplicar para travar a inflação, mas também do plano de redução do balanço. Assim que vão preparando a componente psicológica, porque este vai seguramente ser um ano para escrever nos livros. E é tudo por hoje. Já sabem que se gostaram do episódio, deixem o vosso like, partilhem a vossa opinião na caixa de comentários, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e sigam-me no Instagram, onde subo conteúdo mais regularmente. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.